Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 3 de julho. Nós estamos meditando sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus. Ontem, no dia 2 de julho, nós vimos então que em Cristo não tem mais judeu, nem gentio ou grego, não tem mais nem homem nem mulher, não tem mais escravo nem livre. Todas essas pessoas que são muito diferentes, né, umas das outras, estas pessoas em Cristo Jesus se tornam um único corpo. Deus, então, não vai pensar que porque você não é judeu, ou porque você é americano, ou porque você é brasileiro, você vai ser tratado de uma forma diferente. Todos são tratados da mesma forma em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa que nós aceitamos, então, o seu sacrifício como pagamento pelos nossos próprios pecados. Nós vamos então vir a Ele com a nossa lista contendo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações pecaminosas, e nós vamos então trocar essa lista pela lista de Cristo Jesus, como nós vamos ver em 2 Coríntios. E nós podemos tentar de tudo, religião, sacrifício, a gente pode fazer tudo que a gente possa imaginar, que possa passar pela nossa cabeça. O que mais a gente tenta, na verdade, é a religião. Mas isso não vai conseguir purificar os nossos pecados, isso não vai conseguir nos dar a vida eterna, isso não vai conseguir fazer com que nós nos tornemos discípulos de Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 10 a 11, vamos ler em português, ele diz então, segundo está escrito, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Em Romanos capítulo 1, capítulo 2 e esta parte do capítulo 3, Paulo vai então mostrar que judeus e gentios estão todos separados de Deus, todos distanciados da glória de Deus. É o que ele diz em Romanos capítulo 3. Estávamos todos distanciados da glória de Deus. Como então Deus vai fazer? O que Deus vai fazer é que quando nós ainda éramos inimigos, em Romanos 5, verso 10, ele diz, pois enquanto ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela sua vida. Então, há uma troca que você entregou a sua lista de impossibilidades para Deus. Deus crucificou esta lista com Cristo Jesus, como Paulo diz em Colossenses, e ele te oferece, então, essa vida nova, essa vida eterna. Sem passar por esse processo de novo nascimento, não tem como uma pessoa se tornar discípula de Cristo Jesus. Então, a gente percebe aqui que Deus troca a nossa lista. Ele troca a nossa lista pela lista de Cristo. Ele troca, então, a nossa lista pecaminosa pela vida perfeita de Cristo Jesus, que agrada inteiramente ao Pai, a morte e a ressurreição de Jesus. É uma troca divina que ocorre, então, aos pés da cruz. Nossa velha natureza pecaminosa pela vida e pela natureza perfeita de Cristo Jesus. É o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Esse texto extremamente interessante que nos mostra como isso ocorreu. Ele é, Vamos ler então isso aqui. Eu vou ler de novo, 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós nos tornamos então justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquela forma perfeita de pensar, de viver, de falar que Deus tem, que faz parte da sua natureza, agora está à nossa disposição. Se você é um discípulo de Cristo, é porque agora você vive na justiça de Deus. Você se tornou justiça de Deus. Não porque você vem da família tal, não porque você pratica a religião tal. Não, é porque você está em Cristo. É o tema dessas meditações, né? Neste início de julho. Estarmos em Cristo é o que faz de você um discípulo, é você estar em Cristo. E o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é essencial para a nossa vida. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A vida velha acabou e a nova vida teve início. A nova vida que tem início aqui é uma vida que se encontra em Cristo Jesus. O discípulo de Cristo, então, é aquele que está em Cristo Jesus. Ele pegou a sua lista, já entregou a lista pecaminosa para Deus, a lista de impossibilidades, e recebeu a lista de Cristo Jesus perfeita, morto e ressurreto por você na cruz. Que Deus te abençoe.